Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e este é o meu canal no YouTube. Hoje nós estamos aqui para mais uma transmissão da psicanálise. E o tema da transmissão de hoje é Dimensões da Solidão. Um tema que nos foi muito requisitado também através das redes sociais. Você tem algum tema que gostaria de sugerir para que nós abordássemos aqui nas nossas transmissões? Opine, comente aqui embaixo, entre em contato conosco pelas redes sociais. Nós vamos, dentro do possível, inserir na nossa programação de transmissões da psicanálise. Quero aproveitar para agradecer todo o carinho, os comentários, as mensagens de estímulo para que continuemos a produzir aqui para o canal. Muito obrigada a todos e espero que vocês gostem. Algumas provocações para este tema. Solidão ética e solidão de autossuficiência. Tem diferença? O que são exatamente esses termos? Será que é possível ter um casamento intermediado pela tecnologia? Isso é saudável? Em que dose? Será que é possível casar-se consigo mesmo, sem a necessidade de um outro? É possível ser feliz sozinho? Será que há diferentes dimensões da solidão? Alguém cercado de pessoas pode experimentar ainda assim a solidão? Qual a importância da solidão? Ela tem alguma? Solidão é sinônimo de egoísmo? O que é que a psicanálise tem a nos dizer sobre este tema? Então, se você também quer saber, vem comigo que nós vamos aprender aqui juntos. O tema da solidão, ele motivou reflexões filosóficas ao longo dos tempos. E ainda hoje não há um só pensamento unânime que possa ser utilizado como referência para responder a todos esses questionamentos. Como na psicanálise, nós geralmente fazemos a clínica do individual, atendendo às demandas, investigando as causas inconscientes, sujeito por sujeito. Nós sabemos que cada um de nós trazemos essas demandas internas e o próprio significado da solidão, embora haja um significado para o ser humano, a experiência da solidão, ela sempre é individual e é vivida de uma forma sumamente diferente para todos nós. Mas a verdade sobre esse tema é que a solidão nos dá conta da nossa realidade, do quanto nós somos bacanas, do quanto nós somos insuportáveis, do quanto que nós nos entediamos, das dificuldades que nós, em geral, não queremos olhar, não queremos abraçar, o que Carl Gustav Jung chamava das sombras. A solidão nos dá conta também do nosso autodesamparo. Quantas vezes nós nos negamos a nós mesmos de nos acolher para entregar o nosso coração a um outro, sendo que a gente não conhece nem o produto, por assim dizer, que nós estamos entregando de bandeja nas mãos da outra pessoa. Para a experiência de uma solidão, digamos, ética, ética no sentido de constitutiva, de importante, de basilar, de autorrealização, de sentir-se bem consigo mesmo, para esse tipo de solidão, nós precisamos investir tempo em buscar um sentido para a nossa própria existência. Porque é fato que nós nascemos e morreremos. E a pessoa com a qual nós não conseguiremos nos separar é de nós mesmos. Nós precisamos nos dar bem com aquilo que nós já conseguimos construir e com os nossos potenciais para construir um ser humano cada vez mais ao sabor do nosso próprio desejo. E muitas vezes, quando nós buscamos por gratificações exteriores, são nessas vezes que a experiência da solidão é mais traumática. Por isso que nós reiteradamente dizemos do olhar para dentro, do olhar para si, que é justamente reconhecer em nós as gratificações de que nós podemos nos alimentar e nos sustentar. E que a gente vai investindo, construindo e melhorando para ofertar esse melhor de nós ao outro que convive conosco. Para que a solidão não seja uma experiência triste, traumática, é necessário encontrar a si mesmo.
Porque às vezes nós queremos conviver com as outras pessoas com um total desconhecimento do que nós somos e não entendemos, porque durante a convivência as pessoas reagem de tal modo, porque que eu sempre me relaciono com um determinado parceiro que parece repetir velhos padrões. Será que o problema está mesmo no outro ou está nesse lado obscuro que eu não reconheço, portanto não consigo discernir? É lógico que cada um de nós trazemos as nossas demandas, os nossos conflitos. Então, a função da autoanálise não seria transformar-nos em perfeitos. A psicanálise não acredita nessa perfeição absoluta, nessa plenitude, mas acredita que nós podemos sempre buscar uma forma de existir e de viver que vise nos dar o bem-estar possível de ser alcançado. E isso só é possível quando eu olho para mim e, assim, em contato com o outro, eu consigo separar. Isso é meu, então deixa comigo que eu tomo conta dos meus monstros internos. Isso é do outro, fica com você. E eu opto por conviver de uma outra maneira porque eu me conheço. Então, na verdade, o autoconhecimento abre as portas da liberdade. Não é uma liberdade que despreza as relações, mas é uma liberdade que vê com realidade quem nós somos, quem nós queremos nos tornar e, portanto, temos maior facilidade, abertura, elasticidade para que esse desejo vá sendo manejado e vá, portanto, cobrindo todas as possibilidades que nós temos à nossa disposição. Então, hoje falaremos sobre essas dimensões da solidão. Utilizamos para essa transmissão as seguintes referências: a coleção Obras Completas de Sigmund Freud, no volume 15 da Companhia das Letras, Psicologia das Massas e Análise do Eu, e outros textos. A gente vai abordar o texto Psicologia das Massas, de 1921, de Freud. A Reinvenção da Intimidade, Políticas do Sofrimento Cotidiano, um livro muito interessante de Christian Dunker, lançado em 2017, em que ele fala sobre diversos temas contemporâneos, dentre eles solidão, afetos, ódio, que nós também iremos abordar, e o Seminário 10 de Jacques Lacan, que fala sobre a angústia, quando nós formos abordar o conceito do nada, para poder também fazer algumas considerações sobre a solidão. Então, antes de começar, convido a todos para assistir um vídeo muito rápido de menos de 3 minutos, publicado, editado pela BBC News, que fala sobre, em tempos de pandemia, a história de 3 casamentos que foram celebrados pela internet durante o isolamento, utilizando o Zoom. Acompanha comigo. We want to show this to our future kids that even in the time of quarantine, we made love happen. We don't know when and what's going to happen with everything, so we wanted to just try to have at least our marriage happen. We used to tell each other like we want a different kind of wedding, not the traditional one. When all this worked out, you know, that was a really, really good feeling. The resort was already booked. We were having a destination wedding. And then coronavirus hit. Online wedding. It was altogether a different experience for everyone. Everybody was sitting at home and dancing at their own place. Everybody actually dressed up. Everybody got ready for this. My cousins had planned, a couple of performances. And there was also a live telecast which was being seen by around almost 16,000 people. I now pronounce you husband and wife. You may kiss. I was excited for my City Hall courthouse wedding, but I'm so glad that it turned out this way for so many different reasons. We decided it 4 days before. Yeah, and then it turned out to be, a whole Zoom audience. With people from literally most continents. My parents who live in Japan, my dad just had back surgery. So this just
turned out to be like really a huge blessing. Like, Yay! Hello! We got engaged late last year in Portugal, and then we plan to get married here in the Philippines on November. Right now with the pandemic, with a lot of uncertainties, we decided, you know what, we're together already, so might as well let's get, married already in front of our loved ones via the internet. Some of our friends, they would say, this is the first time for me to attend the wedding, wherein I can see your emotions, your eyes, those details that I don't see normally. Our friend was the officiant, and we have another friend who agreed to be the Zoom event director. So she's the one who will handle who will be highlighted, who will be muted, who will be unmuted. Hi, Kobe and Bianca. I made use of what I have right now at home. I actually wore my mom's wedding lehenga. We kind of broke her earring to make the brooch on the pagdi, and that's how my outfit came together. I did my own hair and makeup. Oh my god. It became more memorable, and it's definitely very meaningful. I would say go for it. Just Yeah. make sure your technology is up to date. Yeah. Yeah. E então, o que você achou desse vídeo? Super interessante, não é mesmo? Bom, ele abre espaço para a gente discutir muitas coisas interessantes sobre relacionamento e sobre relações contemporâneas. A primeira delas talvez seja de que toda relação contemporânea necessariamente é atravessada pela tecnologia em algum grau. Então, hoje, não dá mais para a gente viver, pelo menos não de forma absoluta, desconectados. Nós precisamos de algum nível de conexão. Ainda que a gente não fique 24 horas do dia conectado, nós precisamos utilizar, em maior ou menor grau, uma ferramenta, em especial de conexão à internet, para que a gente esteja plugado com as outras pessoas. E a gente vê que essa ferramenta, ela é em si mesma neutra. No vídeo, em epígrafe, a gente viu que a tecnologia, a videoconferência no caso, ela serviu para celebrar, né, como uma forma, um meio através do qual se celebrou os casamentos. Então, a aproximação de pessoas. Mas a gente também sabe que a internet é palco para muitas desavenças, para crimes, os chamados crimes cibernéticos, tanto de roubo de dados, roubo de dinheiro através de transações bancárias, publicação de fotos íntimas de pessoas, né? Cometendo aqui, portanto, crimes contra a honra, casos de xenofobia, preconceito, né? Em que se faz discurso de ódio pela internet, por trás de uma tela. Então, a gente vê que a tecnologia ela tem vários usos. E, na verdade, é o ser humano quem faz com que esse uso seja para um caminho ou seja para outro. Mas o caso é que em todos esses casamentos, nós sempre tivemos uma relação entre duas pessoas. Então, toda relação, ela pressupõe uma conexão, ainda que essa conexão seja psíquica com o outro. Nós tínhamos um casal que eles estavam em cidades diferentes lá da Índia e mesmo assim conseguiram se casar. Mas naquele momento, todos na celebração estão conectados pelo pensamento. Então, diante dessa abordagem, a gente não consegue defender o casamento consigo próprio, né? Isso é impossível. Não dá para casar-se, né? É lógico que isso não significa que não é possível autorrealizar-se. Aliás, autorrealizar-se, como nós vamos ver na transmissão de hoje, é condição primeira, é condição fundamental para que nós possamos estabelecer um relacionamento saudável com o outro. E em todos esses casos, nós vemos relacionamentos reais, respeitando a cultura, o desejo de cada um. E o que a gente está falando sobre relacionamentos reais? Não é que o relacionamento virtual não seja real, mas real para o indivíduo, em que levou este voto com realidade, levou a sério. Então, ainda que não tivesse a festa física, por conta de ser um relacionamento real, onde há um afeto envolvido de forma real,
eles utilizaram a tecnologia a serviço da relação para promover essa união. Então, aqui a gente está falando de sinceridade de propósitos, o que a psicanálise defende tanto em relação ao desejo. E uma outra coisa interessante que a gente vê no vídeo é a percepção do presencial, ela é muito subjetiva e individual. Ou seja, nós podemos viver um momento com as mesmas sensações, mesmo que afastados fisicamente, se conectados simbolicamente, afetivamente, nós temos as mesmas emoções. É o caso, por exemplo, daquele casal mais novo que noivou no final do ano passado e planejava se casar em novembro desse ano e acabou antecipando. Logo no início do vídeo, a noiva diz, né? É porque nós queríamos mostrar, dar esse recado para os nossos futuros filhos que nós conseguimos, né, levar o nosso amor à frente, não obstante as circunstâncias. Algo mais ou menos assim. E eles se emocionaram, especialmente o noivo se emocionou verdadeiramente por conta dessa celebração e dessa afetividade. Então, a emoção, ela é muito real. É lógico que as relações, não no caso específico destes casamentos, mas as relações, por exemplo, de namoro à distância, que são o tempo inteiro mediadas pela tecnologia, então sem a tecnologia não haveria a possibilidade de conversar, seja por e-mail, seja por bate-papo, né? Por outras redes sociais. Bom, é lógico que é uma relação real, né? E aqui a gente está falando do engajamento dos indivíduos, porque esse tipo de relacionamento pode dar muito certo, a gente tem vários casos bem-sucedidos, mas a gente também vê dramas e crimes sendo cometidos em relacionamentos que foram apressados pela mediação tecnológica. Então, qual é a questão que parece estar por trás? Nós temos que ter cuidado com os relacionamentos excessivamente mediados pela tecnologia, porque isso pode camuflar traumas, transtornos, que a relação ao vivo pode revelar de uma forma mais clara. Então, para dar um exemplo bem simples, se eu convivo numa mesma casa com alguém, durmo e acordo ao lado dessa pessoa, eu sei dos hábitos matinais. Ela levanta de manhã às 7 horas, vai para o banheiro, toma banho, depois ela frita um ovo, depois ela escova os dentes, vai fazer outras coisas. Se eu passo 10, 20, 30 dias convivendo ao lado dessa pessoa, ao término desse tempo, eu já sei quais são os hábitos básicos dela, porque eu estou convivendo 24 horas por dia. Num relacionamento que é mediado pela tecnologia, eu também tenho acesso a isso, mas só o que a pessoa me permite ver, só o que ela permite mostrar para que eu reconheça. Então, por exemplo, num relacionamento à distância, normalmente a gente não vai ter uma chamada de vídeo 24 horas por dia para aquela interação. A pessoa vai acordar, vai fazer suas coisas, vai se arrumar, e depois que ela tiver aprontado todo esse serviço de bastidores, digamos assim, aí ela inicia a chamada de vídeo com o namorado, com a namorada, e começa a interagir, vai conversar e vai dar risada. Então tem uma parte da vida da pessoa, que é uma parte bem real, que não está sendo mostrada e que vai ser revelada. Esse é o ponto crucial. Essa parte que não está sendo mostrada vai ser revelada. E às vezes ela pode causar surpresa, porque como ela estava sendo oculta, e aqui não há uma intenção, tá? Não há uma intenção de se ocultar e de tentar passar uma imagem daquilo que não é. As pessoas podem ser muito sinceras nesse contato, mas é inegável, é como se fosse um muro, um certo muro que esse tipo de relação oferece. Então, a convivência ao vivo, a convivência presencial, em geral, grosso modo, ela mostra detalhes subjetivos que são detalhes mais 100%, mais integrais, sem filtros, como a gente diz, né? E a convivência nessa modalidade à distância
pode tanto gerar uma aproximação simbólica, do tipo, nós estamos fisicamente separados, mas afetivamente, né? Essa pessoa me liga a todo momento, né? Me liga várias vezes ao dia, então ela, às vezes eu sinto que ela é mais próxima de mim do que o meu ex-namorado que morava a 2 quadras da minha casa. Esse é um discurso que, em geral, a gente ouve bastante na clínica, principalmente em temas de pandemia. Eu estou trazendo esse tema para essa transmissão da psicanálise sobre dimensões da solidão, porque muitos de nós, para conseguir atravessar as dimensões da solidão na pandemia, estamos optando por esse tipo de relacionamento. Então, aqui a gente também está abordando sobre isso. Então, tanto pode gerar uma aproximação como um afastamento simbólico. E aí, do que vai depender? Vai depender do desejo, vai depender da percepção individual, do relacionamento mediado pela tecnologia para cada indivíduo. Tem pessoas que suportam, que se adaptam, que se dão muito bem, que é uma excelente forma de aproximação afetiva, né? De se sentir com alguém, de conhecer alguém especial e quem sabe até fazer planos para quando a pandemia acabar e casar e morar junto e se conhecer, como tem pessoas que não se adaptam com esse tipo de relação, até por conta do toque físico, né? Até por conta da relação sexual, né? Então, tem todos esses aspectos. A tecnologia, ela atravessa todas as relações, à distância ou não, selfies, status de relacionamento em redes sociais, publicações, marcar, né, a pessoa ou não. Então, a gente não pode negar que a sociedade, né, nossa sociedade narcísica, ela tem uma cultura do par, né? É feliz quem está em par. Quem tem um casalzinho, um namorado, uma namorada, tá em love, dia 12 de junho, posta foto, marca o amor, né? Quem tem namorado que não faz isso, começa a estranhar. Vixe, será que estão passando por alguma crise? Será que aconteceu alguma coisa que o casal se desfez por conta desta cultura, né? A cultura do marcar, a cultura do exibir, a cultura de ser reconhecido socialmente. Olha, eu não estou incompleto, eu estou em par. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Nós já somos indivíduos que somos montados, estruturados sob o amparo do olhar. Nós falamos muito disso na transmissão da psicanálise de figura materna e paterna. E nas relações que nós estabelecemos a posteriori, nós transferimos o modelo das relações parentais para essas novas relações. E isso pode ser ressignificado e reelaborado. Então, o objetivo aqui é a gente falar sobre esta solidão ética, essa solidão constitutiva de valoração de quem nós somos enquanto indivíduos. Nós não somos metades errantes à busca da nossa outra metade para que a vida possa ter um sentido. O sentido já está aqui, basta encontrá-lo, né? E, além disso, a gente sabe que as relações, em geral, ela tem muito mais conteúdos ocultos do que expostos. Mesmo, aliás, sobretudo naquelas relações que são mais publicizadas. As relações públicas, né? Em que todo dia o casal posta foto e se mostra nas redes, aí é que há mais conteúdos ocultos mesmo. E que só a convivência vai revelando. Então, a primeira coisa seria a gente fazer uma distinção entre solidão e solitude, né? A solitude seria a condição de estar só, sem estar em sofrimento. E, em geral, a gente usa solidão como o estado de estar sozinho e, em geral, tem essa conotação meio depreciativa, melancólica, triste. A verdade é que nós nos habitamos, nós nos experimentamos, nós vivemos a nossa própria vida, nós sentimos o que nós sentimos. E por mais que tenha um outro que possa ser muito parecido comigo, possa ser muito empático a mim, né? Por exemplo, eu estou passando por um drama
né? Passando por um luto. E aí aproxima-se alguém que também já passou por esse drama antes e consegue entender a minha dor. Ele se aproxima, mas jamais vai viver a dor como eu vivo, porque cada um de nós é um indivíduo solitário nesse sentido. Então, as minhas experiências são próprias, mas tem uma parte dessa minha experiência que eu posso trocar, que eu posso compartilhar com o outro. É como se eu desse acesso, abrisse uma porta para que o outro pudesse entrar. Mas isso nunca é de uma forma integral. Por mais que nós estejamos assim abertos ao amor, né? Abertos a um novo relacionamento, vou me curar dos dramas do passado e agora vida nova, né? E a minha vida é um livro aberto e eu conto tudo sobre a minha vida. Sempre é uma parte, né? Do muito que eu sou. Primeiro porque a linguagem, ela tem uma limitação. Ela tem um muro que não dá para atravessar, né? Segundo que é impossível nós vivermos a vida de alguém. Tem gente que tenta, né? Tem gente que tenta de uma forma bastante obsessiva, patológica, inclusive, viver a vida do outro, mas é impossível. Então aqui a gente, em geral, identifica a solidão como uma consequência da negação da solitude. Eu não quero, não suporto, não consigo me defrontar com as minhas questões e eu me nego ao momento de ficar sozinha, de reflexionar com os meus pensamentos, de pensar nas minhas decisões, de planejar os passos futuros, como eu quero me ver daqui a 3 anos, 5 anos. É muito difícil na clínica, quando a gente pergunta para o paciente como você se vê nos próximos 3 anos, nos próximos 5 anos, não sei. E aí é aquele não sei, seguido de e não quero saber. Por quê? Se nós somos os autores da nossa história, reescrever, contar a nossa história como a gente, ninguém pode contar, só nós. Reescrevê-la, recontá-la, tirar algumas partes, inserir outras, fazer modificações do enredo, tirar ator, colocar ator, só a gente pode fazer. Então, se a gente não coloca este olhar, a nossa história, ela fica guardada e não morre jamais. E isso nos incomoda, isso nos dirige, isso vai nos dando acesso a diversas reações projetivas no contato com o outro. Então, é preciso olhar para si para se curar. Mas é lógico que por mais que nós precisemos ter esses momentos de solitude, nenhum de nós nunca está completamente sozinho. Isso que eu estou dizendo agora é muito polêmico. Tem, inclusive, psicanalistas renomados que discordam de mim, e eu estou sendo ousada a este ponto, mas não há como se estar completamente sozinho. Quando eu estou sozinha lendo, acompanha-me o autor pelo seu pensamento. Um livro é uma sugestão, porque o autor imprime naquelas páginas traços de uma história, de uma teoria, e eu estou sendo guiada, vou me deixando levar por aquelas ideias. Eu posso estar fisicamente sozinha, mas psiquicamente eu estou conectada com a ideia do autor. Quando nós estamos assistindo um filme, mesmo que nós estejamos sozinhos no quarto, assistindo pelo celular, pelo computador, mesmo que estejamos na sala, sozinhos, sem ninguém ao nosso lado, nós não estamos. Porque as imagens plásticas que o cineasta escolheu, o enredo que o roteirista montou, a encenação dos atores, a forma como a história foi composta, a trilha sonora, né, a composição musical, tudo isso gera um clima psíquico que foi produto de outras mentes e que tem interação comigo, com as minhas emoções naquele momento. Ainda, se nós participarmos de lives
como essa que estou fazendo agora, essa transmissão da psicanálise. Vocês me ouvem, mas não estão sozinhos. Tem uma mediação da tecnologia entre ideias. E especialmente no espaço do chat, nós podemos trocar. É uma interação ao vivo. Então é muito difícil a gente dizer que em alguma coisa nós estamos completamente sozinhos. Sempre há mentes que se associam conosco. Por mais que fisicamente nós achamos que não tem ninguém ao nosso lado, ou de fato não tem ninguém ao nosso lado. Então aqui a gente poderia pensar, essa apologia à singularidade do indivíduo ser autêntico e a vida em sociedade é uma união de individualidades ou de individualismos? Qual que é a diferença? Quando a gente se conhece, conhece os nossos potenciais, conhece os nossos dramas, a gente sabe o que esperar do nosso comportamento. E quando a gente conhece uma outra pessoa, a gente pensa, juntando o meu pacotinho com o pacotinho da outra pessoa, há a possibilidade de dar certo ou de não. Mas se cada um vive o seu mundo e tenta interagir em momentos específicos, a gente tem, na verdade, uma união de dois individualismos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Relação é compartilhamento. É uma espécie de transformação do ser que eu sou. Nós nos modificamos com os nossos relacionamentos. Ninguém sai ileso de um relacionamento. Por mais que a gente diga, perdi meu tempo ao lado de tal pessoa. Os anos que passei ao lado dessa pessoa, para mim, foi uma completa perda de tempo. Não diga isso. Na verdade, houve um aprendizado que talvez nós estamos querendo nos negar a absorver. Porque o outro sempre é rico. Seja um aprendizado de paciência, um aprendizado de perdão, um aprendizado de tolerância, um aprendizado do que é violência e do que eu não quero mais tolerar ou repetir na minha vida, nós sempre saímos modificados. Essa é a mágica. Então é por isso que nós crescemos no relacionamento com o outro. E devemos permanecer nos relacionamentos que nos fazem crescer, né? Eu costumo dizer isso muito aos pacientes. Não busque num relacionamento ficar ao lado da pessoa que te faz feliz. Porque às vezes isso é um grande engano. É uma grande fantasia. Busque ficar ao lado de quem faz você crescer, amadurecer psicologicamente. Se tornar alguém que se apropriou da própria constituição psíquica, que ajudou você a se revelar. Isso é ganho. Porque ninguém que se autoconhece consegue mais viver absolutamente sozinho. Porque já tem algumas pistas desse acesso. Há grandes possibilidades de ser alguém mais feliz. É como se nós estivéssemos achado uma chave que nos dá acesso a um poderoso tesouro. E é por não reconhecer isso que a gente vê nessa nossa sociedade cheia, né, onde há uma união de individualismos, o encastelamento das personalidades. Cada qual vive na sua bolha e aí escolhe até o jornal, né? Os jornais hoje, que tem aquele conjunto de notícias muito diversas, os canais jornalísticos já disponibilizam podcasts divididos por áreas de interesse. Então, por exemplo, tem um podcast de política, o podcast de meio ambiente, de esporte, né? De educação, de arte. E aí você vai escolhendo aquelas pílulas com os assuntos que você se interessa, que te fisgam. Você nem precisa mais assistir o jornal todo. E aí a gente vai customizando a parte da vida que a gente quer. E depois não entende por que é tão difícil se relacionar com alguém e por que as pessoas são tão imaturas.
de tratar as pessoas como se fossem coisas, objetificando as pessoas, né? Para começar, por exemplo, um relacionamento, movem céus e terra, né? Fazem todo aquele ritual do acasalamento. E quando termina o relacionamento, mandam uma mensagem de texto pelo WhatsApp. Eu não quero mais me relacionar com você, tchau. Quando diz, né? Quando não some, quando a gente fala na linguagem popular, não dá o vácuo, né? Some, bolinha de fumaça e tchau. Cadê a pessoa? Não sei. Sumiu. Então, por que isso acontece? A dificuldade, o medo relacional, nascido no desconhecimento, nascido no medo de encontrar a si mesmo, de ficar cada vez mais encastelado. Então, será que isso é interessante? Não parece estar dando certo, porque tem reforçado o padrão de intolerância à frustração que nós vemos graçar na nossa sociedade. Então, agora a gente poderia pensar sobre essa espécie de solidão compartilhada que a gente vê por aí. Um declínio da intimidade. A nossa intimidade está exposta. Quando a gente vê nas redes sociais de pessoas famosas a publicação de nudes dos companheiros nas redes sociais, chocando todo mundo. Então, aquela cena que seria reservada para o casal, e aqui eu não estou falando de vazar nude, né, de uma forma imprevista, não desejada, na internet não. Não é a pessoa que posta. A pessoa tira uma foto do companheiro sem roupa e posta nas redes sociais, dizendo: a minha intimidade, ela não é privada, ela é pública. Não tem mais o limite do público e do privado. É o excesso de exposição. E aí a gente tem um excesso de imagens, né? A gente passou essa semana em Salvador pelos festejos juninos e aí vem aquele excesso de imagens. Eu tenho que postar uma foto da fogueira na minha sala, mesmo que seja uma fogueira de papel celofane. Eu tenho que mostrar a minha mesa com todos os artefatos, porque todo mundo está fazendo isso. E se eu não fizer isso, eu vou me sentir por fora, eu não estou no clima, pareço não me divertir. Nós estamos comprando o desejo do outro. Estamos tendo dificuldade de experimentar a nossa falta. E esquecemos que a constituição psíquica se dá na presença-ausência. É graças à falta que há o desejo. Então, o que é que essa sociedade nos mostra? Redes sociais cheias de imagem suscitam o gozo escópico. Preciso consumir as imagens sem ter tempo para simbolizar, para dar significado àquilo, sem ter tempo de despertar as minhas emoções, gerar um sentimento em relação àquilo. É o que a gente chama de precariedade simbólica. O papel do desejo no mundo de hoje está morrendo. Eu compro o desejo, porque eu não quero mais desejar. É por isso que nós nunca nos sentimos tão sozinhos. Falta a falta constitutiva, o período que nós temos para poder apreciar a delícia e a dor de ser o que é. Então, quando a gente fala de solidão, nesse sentido de constituição do eu, nesse sentido de formação do sujeito, a gente está falando de um lugar onde eu não tenho o olho do outro sobre mim, que Michel Foucault chama do poder disciplinar, de estar sob vigilância, de estar sendo observado. É a cara da nossa sociedade. Aonde a gente vai tem câmera. A gente entra no elevador, tem câmera. A gente entra na farmácia, tem câmera. Sai na rua, tem câmera. Sempre sob o olhar da vigilância controlando os nossos passos. Então, o lugar onde nós estamos sem vigilância é o nosso espaço, onde a gente não está submetido ao desejo de ninguém, só o nosso. E aí o que acontece? A maioria de nós, quando passa por essa experiência, não suporta, eu quero ter um olhar sobre mim e vai consumir redes sociais e vai buscar interagir com alguém, porque não consegue ter
este tempo se sentir confortável com esta falta. A solidão é o espaço, esse lugar simbólico, que nos permite avaliar se o que eu quero, se o que eu sinto, se o que eu digo, se o que eu busco, se o que eu penso é meu mesmo ou é do outro. Ou se eu incorporei o que é do outro, se eu realmente quero, se é mesmo do meu desejo. Para bem conviver, necessariamente nós precisamos aprender a ser sozinhos. Porque não dá para que o outro viva a nossa vida. Nós somos os artífices da felicidade ou da desdita que nós construímos ao longo do nosso desenvolvimento. E o amadurecimento psicológico tem tudo a ver com isso. O amadurecimento psicológico depende da experiência da solidão. Porque depende da experiência com a falta. A condição de existência do ser humano no mundo é viver a solidão, mas é também conviver. Então eu preciso, como condição de vida, de conviver com o outro. A gente vai falar do texto de Freud em que ele chama atenção para esse instinto gregário. Mas para que eu conviva bem com o outro, eu preciso conviver bem comigo mesmo. Porque se nem eu me suporto, eu não vou conseguir suportar mais ninguém. O ser humano, a característica dele é justamente quando ele ganha consciência e consegue ter a lucidez de avaliar quem ele é, com todas as suas características. E como diz a psicanalista Viviane Mosé, nós somos sempre dois. Uma presença física e uma virtualidade, que é justamente esse campo consciencial que a gente poderia chamar da nossa psicosfera íntima, do nosso ambiente psíquico que está sempre em contato com o outro. E falando um pouco sobre a obra de Dunker, sobre a reinvenção da intimidade, ele vai falar sobre felicidade e solidão. Que a felicidade ela tem uma conotação individual, mas também tem uma outra conotação de ser reconhecido pelo outro. O grande problema é que a nossa versão, a nossa consideração sobre a felicidade, em geral, é muito pobre, carecente de ser associada com parâmetros mais enobrecedores. Então, a nossa felicidade é muito dependente de parâmetros de posse, tanto de bens materiais quanto de posses afetivas. Dependente de uso, de padrões, de imagem. Qual a imagem da felicidade? É uma mesa onde tenha um casal com vários filhos, corados, felizes, todos comendo muito. A imagem da felicidade é uma imagem do sorriso, é a imagem da concórdia, quando é o conflito que gera aprendizado. Aqui eu não estou fazendo apologia para que a gente viva em pé de guerra, mas é reconhecer que para se relacionar tem que entrar em conflito, porque são indivíduos diferentes, vindos de criações diferentes, culturas diferentes, com desejos diferentes. Não dá para viver sob esse contínuo acordo de paz. É a diferença que enriquece as relações. Então, felicidade e solidão abre para a gente uma reflexão entre estar sozinho, se sentir sozinho e estar com o outro. Se sentir sozinho é uma percepção própria. A gente pode estar numa multidão e se sentir sozinho, por conta desse laço afetivo, de não estar sob o amparo do olhar, não se sentir reconhecido pelo outro. Do mesmo modo, pode ter uma pessoa que forma um casal conosco e que, por mais que ela se desvele nos amando, nós nunca nos sentimos amados. Quantas vezes isso não acontece na clínica? Olha, meu marido é perfeito, mas eu não consigo me sentir amada. Ele faz tudo para mim, mas não importa o que ele faça, eu não consigo me sentir amada. Qual é o problema?
a solidão, que não existe no sentido de reconhecimento, primeiro, dos próprios valores. E aí, nesse íntere, a gente vai tendo uma rarefação da intimidade pela possibilidade de demandas sempre mediadas pela tecnologia, o que nos afasta daquela intimidade produtiva. Aqui eu estou falando de intimidade, não é necessariamente relação sexual com ninguém, eu estou falando de intimidade conosco. O que nós poderíamos chamar de solidão ética. Ética no sentido de constitutiva, de formadora dos nossos valores, dos nossos desejos, do que a gente quer. E aí a gente poderia agora falar sobre a falta. Falta de quê? Falta de algo que eu não sei definir, mas que eu desejo e que eu só descubro quando eu tento alcançar e não encontro aquilo que de verdade me falta. Então, agora, analisando um pouco o texto de Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu, Freud começa esse texto interessantíssimo falando sobre a psicologia individual e a psicologia social, o quanto uma está inserida na outra. Então, citando Freud, as relações do indivíduo com seus pais e irmãos, com o objeto de seu amor, com seu professor e seu médico, isto é, todas as relações até agora foram objeto privilegiado da pesquisa psicanalítica. Podem reivindicar ser apreciadas como fenômenos sociais, colocando-se em oposição a outros processos que denominamos narcísicos, nos quais a satisfação dos instintos escapa à influência de outras pessoas ou a elas renuncia. Então, Freud está dizendo que a relação social ela começa com uma experiência dentro da célula familiar, pelas relações parentais, que tem o seu cerne, que tem a sua essência na relação individual, que é esta relação narcísica, esse amor do eu, o amor primário. E aí ele diz que para isolar, a psicologia das massas se encarrega de isolar o indivíduo do seu laço natural, referindo-se às relações parentais, e incluí-lo no laço social, avaliando a manifestação do instinto social e como se comporta a moralidade. Então, nesse texto, Freud estuda, inclusive, como é o comportamento de manada, como é o comportamento das massas. Massas aqui falando de grupos, grandes grupos, né? Grandes grupos políticos, grandes grupos de futebol, grandes grupos de ideologias. Como é que as pessoas se comportam? Elas perdem esse senso próprio moral e acabam comprando o desejo do grupo, né? Que, em geral, tem um líder que encabeça aquela movimentação da manada. Então, Freud vai dizer, no tocante à realização intelectual, continua verdadeiro que as grandes decisões do trabalho do pensamento, as descobertas e soluções de enorme consequência, são possíveis apenas para o indivíduo que trabalha na solidão. Mas também a alma coletiva é capaz de geniais criações do espírito, como a própria língua demonstra. Acima de tudo, também o canto popular, o folclore. Então, ele faz esse contraponto. Estando num coletivo, é lógico que há a possibilidade de ter muitas construções edificantes, geniais, super criativas, como os grupos musicais, os grupos culturais, como os movimentos renascentista, romantista, que a gente viu, por exemplo, na literatura, nas artes e em outras áreas, como o corpo científico. Mas Freud é específico em abordar que no tocante à realização intelectual, a esse progresso, esse trabalho do pensamento, isso só é possível para o indivíduo que trabalha na solidão. Então, a solidão abre espaço para a gente produzir, para a gente dar mostras do nosso próprio exercício, da construção do nosso saber, ainda que nós estejamos em contato com outros. Aqui eu estou falando dos livros que foram escritos por outros. Inclusive, o próprio trabalho da psicanálise foi assim.
Freud escrevendo os seus textos solitário, porém convivendo, através das cartas, por exemplo, em que ele se comunicava com Fliess, depois das instituições das sociedades psicanalíticas, em que ele abria o espaço para discussão, debate das ideias com outros psicanalistas, e assim por diante. Mas no tocante à realização intelectual, é mesmo um trabalho de solidão. E aí Freud fala um pouco sobre afeto e identificação, que nós buscamos no laço social, sempre uma forma de se identificar e de, na verdade, buscar o nosso lugar. E aí ele fala sobre o instinto gregário. Então Freud vai dizer o seguinte: em termos da teoria da libido, esse gregarismo é mais uma expressão da tendência de todos os seres vivos a juntar-se em unidades mais abrangentes. O indivíduo sente-se incompleto quando está só. O medo da criança pequena já seria a expressão desse instinto gregário. Contradizer o rebanho equivale a separar-se dele. Por isso é evitado angustiosamente. Então, nesse trecho, Freud faz uma citação de Wilfred Trotter, que escreveu em 1916 Instintos do Rebanho em Paz e Guerra. Freud também cita Gustave Le Bon, que também é citado, essa obra de Trotter é feita com base nele. Então aqui ele está falando que o ser humano ele tem esse instinto gregário, da gente se sentir incomodado com a solidão. Mas isso não significa repúdio à solidão. Há dimensões necessárias, que são essas dimensões constitutivas, que a gente vai abordar agora. Então, a gente poderia dividir esses tópicos em dois tipos de solidão. Uma solidão que a gente pode chamar de autossuficiência e uma solidão que a gente pode chamar de solidão ética. Vamos explicar o que é isso. É por excesso da solidão de autossuficiência e falta da solidão ética que nós temos visto a experiência dominante perturbadora nas relações na nossa sociedade atual. O que eu estou querendo dizer? Rupturas familiares, rupturas abruptas de relacionamentos, dificuldade de se fazer e de se manter vínculos, uma necessidade de isolamento ou uma tendência de isolamento. A que se deve tudo isso? Há um excesso de solidão de autossuficiência e uma falta de solidão ética. Então, como é que a gente pode definir a solidão de autossuficiência? Olha, é aquele discurso que diz que nós somos livres de toda demanda de amor, que a gente é feliz sozinho, que eu me amo, que eu me caso comigo mesma, e que, na verdade, é uma confissão de que nós somos indefesos, sugestionáveis e dependentes emocionalmente. Esse discurso não funciona, principalmente do ponto de vista psicanalítico. Nós estamos comprovando aqui, obra Psicologia das Massas, de Freud, Instinto Gregário. Nós fomos criados para conviver. É lógico que nós precisamos de momentos de solidão para a constituição, mas nós fomos criados para conviver. Então, a dita opção, eu estou só por opção, na verdade, esconde, no mais das vezes, um comportamento evitativo, que, na verdade, conviver nos desvela. Nós somos um doce, sozinhos, né? Nossa, mas que pessoa amável, né? Tão carinhosa, tão paciente. Alguns pacientes me falam: Patrícia, eu queria ter sua paciência, sua capacidade de resolver conflitos. Oi? É porque não convive. Não tem esse. O ser humano é conflitante. Então, o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes, essa solidão de autossuficiência, não, já convivi com muitas pessoas, mas eu sou feliz sozinho. É nada. É um comportamento evitativo para não se frustrar, no mais das vezes. Não há relacionamentos sem conflitos. Quem não quer ter conflitos com o outro, terá necessariamente conflitos consigo. Ou seja, se eu quero ter relacionamentos mais saudáveis, eu preciso resolver os meus conflitos, enfrentar os meus conflitos
e estar aberta a, todas as vezes que surgirem conflitos na relação, buscar uma forma adulta, madura de resolver. Nem sempre será com diálogo. Porque relação é presença e ausência. Então, às vezes, resolve um afastamento. Resolve mesmo agir de um outro modo. Mas entenda, isso não é apologia a viver sozinho. Quem rejeita a si, necessariamente vai rejeitar o outro. Então, é por isso que a gente vê essas dissoluções de namoro relâmpago. Hoje eu amo, amanhã te odeio. De onde veio? Essa ambivalência a psicanálise explica. Ela está presente em todas as relações. Nós somos psiquicamente ambivalentes. O problema é que às vezes a gente não quer reconhecer. Nós reconhecemos que somos alegres, que somos felizes, que somos simpáticos, mas a gente não reconhece o nosso inferno. A gente não reconhece que a gente sente raiva, que a gente sente ódio, né? Christian Dunker, nessa obra Reinvenção da Intimidade, ele vai falar muito sobre isso, que tem basicamente 2 tipos de ódio. É aquele ódio da existência do outro, do tipo, o mundo é pequeno demais para nós dois. A sua existência me perturba. Eu gostaria que você deixasse de existir. E é o ódio da desavença. Você fez alguma coisa, você deixou de fazer alguma coisa, você falou, deixou de falar alguma coisa que gerou essa grande raiva intolerável dentro de mim. Isso é da convivência. Porque nós sempre estamos decepcionando e reforçando, né, com atitudes o que o outro espera de nós. Nós sempre estamos atendendo e não atendendo expectativas. Então, todas as vezes que eu projeto essa rejeição, que é minha, com os meus conteúdos, mas que eu não absorvo e jogo no outro, eu não vou ficar em relacionamento nenhum até resolver esse problema. Então, a gente chama isso de solidão de autossuficiência, porque, em geral, essas pessoas que se proclamam independentes, se elas fossem, de fato, autossuficientes, elas não precisariam temer a convivência. Se elas vivessem tão felizes sozinhas, elas não seriam mais humanas, porque o ser humano tem instinto gregário. Muitas vezes são pessoas que preferem o desprazer do isolamento do que a dor de ser revelado, ou melhor, desvelado nas relações, de ser novamente traumatizado, magoado, dos conflitos serem expostos, de tocar naqueles pontos obscuros que ele não quer ver. Essa solidão de autossuficiência, então, precisa ter um espaço para simbolizar essa falta, o que faz parte da construção da obra psíquica. E é essa solidão que a gente vê presente nas massas. Por trás daquelas pessoas aparentemente independentes, bem resolvidas, estou muito bem, muito feliz, muito linda, muito maravilhosa, mas na verdade tem um grande mal-estar de aparentar estar só, e aí diz, ó, estou só, mas estou super bem, tá? E são, em geral, as pessoas que mais são dependentes do comentário, do feedback, né? Então, a solidão ética, ela se caracteriza por uma expressão da nossa singularidade, ser quem nós somos, sem culpa, sem justificativas e trabalhando para ser cada vez melhor dentro da nossa convicção. Então, veja que a solidão ética não é um esforço para corresponder a um ideal social. Essa é a solidão de autossuficiência. Na solidão ética, não precisa haver sacrifício do próprio desejo para corresponder às expectativas do outro, que o outro acha certo ou acha errado. Nós mesmos nos realizamos. É a satisfação do autoencontro. É aliar a independência com a interdependência. O estado de solidão com a boa convivência, com um bom relacionamento uns com os outros. Na solidão ética, nós não ficamos indignados se não fomos compreendidos. Agimos com naturalidade, sem afetação, sem imposição das nossas ideias.
porque para nós o assunto já está resolvido. Nós também temos uma outra experiência que é muito perturbadora, que é o constrangimento à solidão, que é nos casos de segregação. Então, aqui a gente está falando, sobretudo, em ações de preconceito. E, em especial, chamo atenção para as crianças em relação a bullying. Nesse tipo de segregação, onde há um constrangimento à solidão, é como se esses indivíduos fossem cerceados pelo grupo de conviver, como se eles fossem rejeitados, colocados à parte. É uma espécie de tentativa de aniquilamento da subjetividade. Então, isso precisa ser olhado com muita atenção. Então, minha gente, já caminhando para as considerações finais, o que nós queremos falar sobre as dimensões da solidão? Há todos os tipos de solidão. E nós precisamos conviver e estar em solidão. Tem momento para tudo. Precisamos cultivar essa solidão ética, que consiste na satisfação do autoencontro, no reconhecimento não apenas do que a gente tem de bom, de positivo, mas também das nossas demandas, das nossas questões emocionais que precisam ser resolvidas, que não vão se resolver automaticamente. Precisamos aprender a conviver com independência e interdependência. Precisamos estar em contato com o outro por conta do instinto gregário que foi trazido por Freud em Psicologia das Massas. Nós podemos e devemos melhorar a condição para ser feliz. E a felicidade não é um padrão imposto pela sociedade, mas somos nós que definimos de acordo com a ética do nosso desejo individual. Precisamos aprender a ser sozinhos para ter uma boa convivência, mas não esquecer que conviver também é condição de vida. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem seu comentário, compartilhem esse vídeo se acharam que foi útil e sugiram outros temas para abordarmos. E até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.